Queridos, nós vamos dar continuidade à exposição em 1 Pedro. E hoje nós teremos do versículo 17 ao versículo 25. Esta é a segunda parte da última mensagem que nós tivemos aqui, nesta carta, onde nós falamos da identidade do peregrino. Nós abordamos aqui já vários assuntos relacionados à vida do peregrino, o peregrino no mundo, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que enfrentam este mundo. E todo aquele que realmente vive para a glória de Deus, ele vive nessa perspectiva de peregrino neste mundo. Ele não se sente cidadão deste mundo, porque a sua pátria é outra, o seu desejo é outro. Aquilo que preenche o seu coração não são as circunstâncias e as coisas que lhe rodeia, mas sim a presença do Senhor Jesus. E como eu disse a vocês, o objetivo de estudar a carta de 1 Pedro é despertar no nosso coração esse desejo de viver mais para a glória de Deus e de sentir saudade do céu. E como a gente pode sentir saudade de um lugar que nunca estivemos? Pelas Escrituras, por aquilo que a Bíblia apresenta, e ela apresenta o céu de uma forma extraordinária, um lugar maravilhoso. E quem não deseja o céu? Eu acredito que todo peregrino, que todo cristão que realmente nasceu de novo, ele deseja o céu. E ele deseja o céu todos os dias, assim como ele deseja o alimento, a água, o ar. Ele deve desejar o céu. E o peregrino, ele realmente vive, às vezes, açoitado pelas pressões deste mundo. E nós vimos aqui nos primeiros versículos que o peregrino sofre, mas ele sabe que o sofrimento, ele não é vazio. O sofrimento, ele tem um propósito, ele tem uma razão. Se Deus permite, é porque Ele quer nos levar à maturidade, ao crescimento. Nós entendemos que Pedro recebe esta carta dada pelo Espírito Santo para fortalecer a igreja do Senhor Jesus. Ele manda esta carta para um grupo de pessoas específica, um grupo que recebe, ele dá nomes, ele chama essas pessoas pelas suas regiões aqui, mas nós sabemos que esta carta, ela ultrapassa uma fronteira geográfica e temporal, porque ela é também algo real para a nossa vida hoje, como peregrinos do Senhor Jesus neste mundo. E nós percebemos que Pedro começa do versículo 1 ao versículo 12, no capítulo 1, pavimentando a estrada do peregrino, trazendo conceitos teológicos fortes, para que o peregrino saiba onde ele possa ter segurança, ter confiança, onde ele possa colocar a sua esperança. Porque o peregrino vive nessa expectativa da esperança. E essa esperança é aquilo que fortalece o nosso coração, a nossa vida, a nossa fé. E a nossa esperança é o Senhor Jesus. E é isso que Pedro faz até o versículo 12. A partir do versículo 13, então, ele trata agora de identificar, trazer uma identidade a estes peregrinos, a estes irmãos, que eles saibam quem eles são neste mundo. E nós vimos aqui do versículo 13 ao versículo 16, nessa identidade do peregrino, duas características. Todo peregrino, ele vive na dependência da graça de Deus. Ele espera na graça de Deus. Sem a graça, o peregrino, ele fica perdido.
ele não encontra alimento suficiente para a sua vida. Outra característica deste peregrino que o identifica é a busca pela santidade. Desejar viver de forma que agrade a Deus. Porque a nossa identidade como peregrinos neste mundo está arrolado ou identificado pela santidade do nosso Senhor. E por isso é uma advertência que salta aos nossos olhos no versículo 16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, na segunda parte agora, que nós iremos tratar hoje, dessa identidade do peregrino, do versículo 17 ao versículo 25, nós encontramos mais duas características. É claro que nós temos inúmeras características ou traços que identificam os peregrinos. Mas aqui nós vamos tratar apenas de 4, e 2 já foram tratadas: a graça, a santidade, e agora nós iremos ver mais 2 características. Leia o texto comigo a partir do versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, pensando nessa primeira característica dos peregrinos, surge então uma pergunta, e essa pergunta realmente ela tem uma certa curiosidade. A pergunta é: qual a diferença entre o medo e o temor? E eu pergunto às crianças aqui e os adolescentes: vocês já tiveram medo de alguma coisa? Medo do escuro? Medo de um grito? Quando vocês estavam sozinhos em casa e de repente aquele grito, aquele barulho, se assustaram? Ou estavam a passear no parque, encontraram um cachorro, um cão grande e se assustaram, ficaram assim com medo de se aproximar daquele cão? Às vezes esses medos, eles são bons porque eles nos dão um certo limite, né? Mas será que a gente deve ter medo de Deus? O que é que vocês acham? Será que quando a gente olha para Deus, a gente deve sentir medo dele? Qual é a ideia que está por trás de tudo isso? Porque a palavra, na verdade, é praticamente a mesma. Então, medo pode também ser traduzido por temor. É tanto que no original a palavra é a mesma. E é de onde vem essa palavra fobia. Então é uma palavra de origem grega, a fobia. E muita gente tem fobia.
Agora, quando a gente tenta entender fobia pela perspectiva divina, ela não corresponde com essa perspectiva humana, natural, que faz o coração saltar de medo, né? Existem pessoas que tentam desafiar o medo, tentam ultrapassar o medo. E tem pessoas que dizem que não tem medo de nada. Será que isso existe? Será que tem alguém que não tenha medo de nada? Será que ele é fortão o suficiente para não ter medo de nada? Eu acho que todo mundo, no fundo, ele vai descobrir um momento ou outro, ele vai conhecer em uma situação ou outra da vida que o medo o acompanha todos os dias. Nem sempre está presente, mas quando necessário, ele será visto. Todos nós já experimentamos medo de perder, medo de arriscar, medo de errar, medo de altura, medo de água. Eu tenho medo de água. Não de tomar banho. Eu tenho medo de água, de nadar e de entrar em um lugar, de um rio um pouco profundo, né? Até nado, mas nado no raso. Então, o medo faz parte. Porém, quando a gente pensa no sentido divino, o medo ele é transportado para o conceito de respeito e reverência. Então, quando a gente olha para Deus, não é medo que a gente deve sentir. A gente deve sentir respeito e reverência e obedecê-lo em amor. Então, é essa ideia que Pedro quer tratar aqui quando ele vai falar sobre essa característica que deve acompanhar o peregrino, o temor ao Senhor, o temor ao nosso Deus. O apóstolo Pedro, ele está movido aqui por uma sensação, um sentimento de dar aos peregrinos coragem, de dar a eles entendimento de que a fé precisa ser exercitada e vivida para a glória de Deus. E aqueles peregrinos que receberam esta carta, eles estavam sofrendo, eles estavam passando por situações difíceis, dificuldades assustadoras, onde todos os dias eles eram pressionados pela perseguição que vinha do império, que vinha da religião da época, a adoração ao imperador. E isso sempre fez parte da igreja do Senhor Jesus. Se vocês olharem em Atos capítulo 8, versículo 1, vocês vão ver a igreja sendo perseguida. Vocês vão perceber que isso era uma realidade. Quando nós olhamos para a história da igreja, a igreja sempre passou por perseguição. Agora, não por medo a igreja vivia, mas no temor do Senhor. E esse temor ao Senhor é que despertava justamente a perseguição, as afrontas, as calúnias. Muitos se levantavam contra o povo do Senhor Jesus. Então nós entendemos aqui claramente que Pedro trata com aqueles irmãos, trazendo esse entendimento. Não importa onde vocês estejam, seja no Ponto, seja na Galácia, seja na Capadócia, seja na Ásia, seja na Bitínia, na Ásia Menor, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, vivam para a glória de Deus. Era essa expectativa. E essa carta justamente estava neste ambiente de perseguição. Quando a gente lê a história dos hebreus, e tem um escritor, de forma particular, ele escreve muito bem, porque viveu na época, Flávio Joséfo, ele vai trazer alguns retratos que transmitem-nos essa realidade de sofrimento e perseguição que a igreja vivia naquela época. Muitos irmãos foram martirizados. Para vocês terem uma ideia, os irmãos da Ásia Menor, eles sofreram, e sofreram muito. É só ler as 7 cartas do livro de Apocalipse. Aquelas 7 cartas
foram endereçadas para os irmãos que estavam na Ásia Menor. Ali nós encontramos aqueles que foram martirizados, os que foram perseguidos, os que abandonaram a fé por causa da perseguição, os que ficaram na mornidão espiritual, na frieza espiritual. Então nós encontramos pessoas que tiveram diferentes reações. Porém, a expectativa aqui é que aqueles irmãos que estavam sofrendo por causa do Evangelho, eles não recuassem, pelo contrário, eles avançassem cada dia mais, buscando a glória de Deus, vivendo no temor do Senhor. Porque temer ao nosso Deus é justamente olhar para Ele e entender quem Ele é. E ver que o nosso Deus é o Senhor Santo e Todo-Poderoso. Tudo que foi tratado de forma antecipada está relacionado ao temor. Por quê? Nós olhamos para Deus e tememos a Ele, e o amamos, e o adoramos, reverenciamos o seu nome, porque Ele é santo, santo, santo. Ele é digno. Reconhecer a santidade de Deus nos coloca de joelhos, nos humilha, abre os nossos olhos para a realidade pecaminosa que nós vivemos, para o mundo corrompido em que nós estamos. Então, reconhecer a santidade de Deus é dizer: o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é digno de toda glória. Logo, eu tenho que obedecer, eu tenho que respeitar, e eu tenho que ter a consciência de que esse Deus, sendo santo e digno, eu, como miserável pecador, eu preciso reconhecer a minha necessidade dEle e buscar: Senhor, tem misericórdia de mim. Agora, quando eu passo a buscar a Deus, a temer ao Senhor, a viver para a glória de Deus, logo eu sou enriquecido. O que Provérbios nos diz no capítulo 1, versículo 7? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor vai acrescentar a nossa vida, vai nos abençoar, vai nos enriquecer. Temer a Deus, neste mundo difícil que nós vivemos, é uma necessidade. Nem sempre o temor ao Senhor é visto de uma forma correta, exata. E nem sempre esse discurso que eu estou trazendo para vocês hoje, ele é aceitável, ele é de bom grado aos nossos ouvidos. Porque nós não gostamos desse confronto direto. De dizer: olha, você precisa temer a Deus. E temer a Deus é você corrigir as suas atitudes, é você mudar o seu pensamento, é você olhar de forma diferente para este mundo. Veja bem, quando eu falo da graça de Deus e da dependência e de esperar na graça de Deus, todo mundo acha isso bom. E quem não quer viver dependendo da graça de Deus? Aliás, a palavra graça, ela precisa ser estudada e ela precisa ser aplicada, não descartando o Deus justo. Por exemplo, quando eu começo a cantar aquele hino maravilhoso sobre a bondade de Deus, e a bondade de Deus me cercará, me seguirá até o fim, isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas se eu cantasse: o temor do Senhor me seguirá, me cercará, me acompanhará todos os dias até o fim, não faria tanto sucesso? Não seria tão aceitável? Mas eu não posso esquecer que esse Deus bom é um Deus que deve ser temido. Porque se eu não fizer isso, eu vou olhar para Deus e vou enxergar a graça dele como uma graça barata, que pode ser descartada e que ela está ali para me servir, para dar aquilo que eu espero e que eu quero. Mas, meus irmãos, nós devemos temer ao nosso Deus. Essa mensagem precisa ecoar no nosso coração. Agora, temer a Deus, e por que temer a Deus? Sim, já falei, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é bom.
porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. Temer a Deus porque Deus é Deus. Mas Pedro nos mostra porque nós devemos temer a Deus, de uma forma muito específica aqui. E ele vai, primeiramente, nos mostrar que nós devemos temer a Deus porque Ele é o nosso Pai. Temer a Deus porque Ele é o nosso Pai. Ele diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Então, olhar para Deus e vê-lo como nosso Pai deve justamente abrir os nossos olhos para aquilo que a paternidade divina ela traz como carga. Nós sabemos o que é olhar para um pai. Todos nós aqui tivemos um pai. E aí nós não vamos entrar no critério da questão e da qualidade do pai, se ele foi bom ou ruim. Nós tivemos um pai. E todo pai deve ser obedecido. Ele deve ser obedecido. Não importa. Quando você olha para o seu pai, você deve obediência. Mesmo você sendo um crente e seu pai sendo um incrédulo. Isso pode acontecer. Mesmo assim, você deve obedecê-lo. Agora, quando a gente pega Deus como nosso Pai, como aquele que é Senhor da nossa vida, e que nós devemos olhar para Ele com um coração humilde e quebrantado, nós passamos a entender que Ele é um Pai, mas não é aquele paizão que coloca no colo e diz: meu filho, tudo que você pedir eu te dou. Está aqui. Você quer isso? Está aqui. Você quer aquilo? Está aqui. Tem pai que é assim, né? Principalmente pai de um filho só. Dá tudo que o filho quer. Às vezes não limita, né? Não tem um certo cuidado de dizer não. Mas a gente tem que aprender a dizer não, e eu digo isso por mim porque eu só tenho um filho, tá, irmãos? Então, quando nós olhamos para isso, para essa ideia toda aqui, de olhar para Deus como nosso Pai, a gente tem que ver que Deus, como Pai, Ele diz sim, Ele diz não, e Ele também olha para aquilo que a gente faz de bom e de ruim, e o texto nos diz que Ele não só é Pai, mas como Ele também é juiz. Agora veja bem, essa questão da paternidade e de ter Deus como nosso Pai, a quem nós devemos obedecer e temer, gera no nosso coração, quando nós tememos a Deus, esperança, alegria, conforto. O exemplo maior que nós temos aqui é o exemplo de Abraão. Quando Abraão foi chamado por Deus e pedido a Abraão que ele sacrificasse o seu filho, ele prontamente obedeceu. Ele foi fazer aquilo que o Senhor pediu. E aquilo trouxe a Abraão alegria e satisfação, porque no final ele viu a boa mão do Senhor. E Paulo vai dizer que Abraão, ele creu contra a esperança. Mesmo ele não vendo nada e nenhuma possibilidade positiva naquilo que estava sendo pedido, ele foi lá e fez. Porque Deus pediu. E às vezes, nós percebemos que Deus nos pede determinadas coisas, mas a gente entende que a nossa razão de segurar é mais forte do que o pedido de Deus, porque às vezes nós nos consideramos mais sábios do que Deus, e a nossa vontade está em uma condição melhor do que a vontade de Deus. Às vezes a gente age assim e age imaturamente, mas nós precisamos entender claramente que obedecer a Deus como nosso Pai traz alegria. Sabe, a melhor coisa que a gente tem de um pai é o sorriso. Vocês já experimentaram isso? O sorriso de um pai. O pai, quando olha para o filho obediente, temente, o filho que faz a coisa certa, ele sorri, ele se alegra. Com a filha, ele se alegra. Mas o contrário também é verdadeiro. A tristeza também vem quando um pai recebe a notícia de que o seu filho está fazendo coisas erradas e estranhas. Como ele reage? Com tristeza.
E isso dói o coração. Mas a gente pode pensar em Deus quando Ele olha para nós. E nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, que não glorificam a Deus. Nós precisamos repensar essa posição. Porque Ele, mesmo como Pai, Ele não vai pegar você e dizer, tudo bem, eu entendo porque você errou. Não. O texto diz que Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. E Ele vai julgar aqueles também que estão aqui, que fazem parte do povo de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que aquela questão da segurança da salvação, de uma vez salvo, salvo para sempre, que realmente eu não perco a minha salvação, está em jogo? Digo, não está em jogo. Mas a salvação que nós recebemos do Senhor Deus tem suas implicações, não se perde. E isso é uma verdade absoluta, segundo as Escrituras. Mas nós devemos responder a essa salvação que Ele nos deu. Ou não? Ou nós não devemos? Nós devemos viver de qualquer forma? Não, não podemos. Ele nos chamou, Ele nos predestinou para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Isso é viver em temor, em obediência a Ele, que é o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Ele sabe quem você é, quem eu sou. Sabe o nosso erro? Que a gente às vezes tenta esconder de Deus na nossa oração? Ele sabe. Salmo 139 está ali. E ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não existe possibilidade para você e eu nos escondermos do Senhor. Não existe. Então, por isso, o temor deve ecoar no nosso coração. E nós devemos temer a Ele e dar glória a Ele, como o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7 nos diz, em uma grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós devemos temer a Deus. É uma característica do povo de Deus, não podemos fugir disso. Ele é nosso Pai, Ele é um Pai justo, Ele é um Pai que julga e Ele é um Pai que alcançou esses que são seus. O texto continua dizendo, e colocando-nos numa condição de vida preciosa. Não só porque Ele é Pai, não só porque Ele é juiz, mas porque Ele também é o nosso resgatador. Veja o versículo 18, o que é que nos diz, 18, 19 em diante. Não foi mediante a coisas corruptíveis, como ouro ou prata, qualquer coisa, que Ele nos alcançou, nos resgatou. Pelo contrário, foi com algo precioso, o sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso deve trazer uma sensação de assombro ao nosso coração, porque o seu pecado, o meu pecado, levou Jesus à cruz. Não foi o pecado de Jesus, porque Ele não tinha. Foi o nosso pecado. E por isso, aqui, Pedro começa a dizer, por que nós devemos temer? Porque o preço foi alto. Não foi de graça. Foi de graça para você e para mim. Mas o preço foi alto e foi pago pelo sangue de Jesus. E não foi algo que aconteceu de forma aleatória, porque alguém decidiu trair Jesus. Não, tudo isso já estava pré-ordenado e dirigido pelo conselho soberano do Senhor. Nada aconteceu aleatório. Deus já olhava para você e sabia que você seria resgatado. Veja o que o texto diz, que esse cordeiro sem defeito, sem mancha, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, versículo 20. Por isso eu não posso negar a doutrina da graça, da soberania de Deus, da ação do Senhor em pegar
um povo para si, em chamar um povo para si, mas esse povo tem uma identidade. É um povo da graça, é o povo que vive pela santidade, é o povo que teme ao Senhor, é o povo que glorifica a Deus, que vive para a glória de Deus. Nós devemos entender perfeitamente esse plano que Deus colocou sobre a sua igreja. A redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! E aqui nós temos um contraste entre o sacrifício que era esporádico, anual, e o sacrifício perfeito, realizado de forma plena e completa, que é o sacrifício de Jesus. Hoje nós podemos viver nessa confiança e nessa expectativa, porque assim a nossa fé e a nossa esperança, elas serão fortalecidas em Deus. Nós seremos alicerçados e seremos aqueles que irão viver na perspectiva da eternidade. Temer a Deus faz parte da sua vida e da minha vida. E quando eu temo ao Senhor, logo uma luz vermelha, um alerta acende diante dos meus olhos todos os dias. Porque eu tenho a tendência de fazer o que Deus não quer. É ou não é? A minha natureza quer fazer aquilo que Deus não quer. E que eu acho que eu devo fazer. Porque aos meus olhos aquilo é bom. Mas a Bíblia diz não. Você foi resgatado, você foi regenerado, você foi comprado, você deve viver para a glória de Deus. Esses 3 sinais que nós temos aqui, ou características, são sinais internos dessa identidade como peregrinos que nós somos. Mas há um outro sinal, e esse sinal é externo, esse sinal é visível, e Pedro não deixa passar isso de lado. Pedro vai dizer: agora, já que nós fomos purificados, agora que nós entendemos o tamanho do sacrifício de Jesus, o tamanho da sua doação por causa do nosso pecado, ele vai nos convidar a expressar esta identidade, esta vida, olhando para o próximo e amando o próximo. O amor fraternal faz parte da minha vida como povo de Deus. E veja bem, o versículo 22 ele vai dizer: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso aqui é um imperativo, é um mandamento, é uma ordem, faz parte da nossa vida como servos do Senhor. Amar faz parte da vida do povo de Deus. O amor cristão nos mostra que nós somos discípulos dele. Foi isso que Jesus disse. Jesus nos disse que nós seríamos conhecidos desta forma, se amássemos uns aos outros. João capítulo 13, está lá claramente, não está às escondidas. Nós precisamos entender que esse amor fraternal faz parte da vida do povo de Deus. E por isso ele diz: esse amor não deve ser fingido, deve ser de coração e de uma forma intensa. Eu sei que isso é difícil. Talvez seja a parte mais difícil na vida do povo de Deus. Olhar para o outro e dizer eu te amo, e aceitar do jeito que ele é, e abraçar do jeito que ele é, e viver com a pessoa do jeito que ela é. Talvez isso seja a parte mais difícil. Agora, por quê e por qual razão nós devemos amar? Pedro diz, e ele coloca o amor
ao lado do sacrifício que Jesus realizou por nós. Ele diz: tendo purificado a vossa alma. Veja bem, nós amamos porque fomos amados primeiro. Nós amamos porque o Senhor nos amou. E esse amor deve fazer parte da vida, do dia a dia. Porque o Senhor Jesus disse: quando a gente ama o próximo e ama a Deus, a gente está cumprindo toda a lei. Não é isso que está em Mateus, capítulo 22, 37 a 39, quando ele resume os mandamentos e a lei do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo? Não é dessa forma que o Senhor Jesus coloca? Porém, Pedro chama a nossa atenção para esse compromisso, e um compromisso sério com Deus. Porque se eu não amo meu irmão, eu não temo a Deus. Eu não vivo em santidade. E nem tampouco eu sei o que é graça. O efeito contrário. Mas se eu sei o que é a graça de Deus, se eu busco a santidade, se eu temo ao Senhor, eu amo meu irmão. Porque eu entendi o que é ser cristão. Eu entendi o que é ser um discípulo do Senhor Jesus. Então veja bem, essa ideia de amar é realmente o nosso maior desafio. E a pergunta é, para você e para mim: quando amar o meu irmão, amar os nossos irmãos, se tornou tão difícil? Mas é um amor, meus irmãos, não é aquele amor assim, sabe? Porque Pedro está falando aqui porque existia aquela ideia que talvez os irmãos estivessem tentando suportar uns aos outros. Fingir que ama. Aquele sorriso, sabe, congelado, de botox, né? Mas é preciso algo natural. Algo que realmente nos leve a demonstrar quem é Deus na minha vida. Amar o outro. Você já experimentou ser amado intensamente por um irmão em Cristo em um momento difícil? Isso impacta, né? Quando você está ali com lágrimas nos olhos, ou com uma falta, e chega alguém e te abraça, e chega alguém e diz: olha, eu estou aqui porque nós somos irmãos, somos o povo de Deus, somos igreja do Senhor Jesus. Isso mexe conosco, isso aumenta e fortalece a nossa fé. Um momento difícil, ele precisa ser compartilhado. É você, como corpo de Cristo, sentindo a dor do outro. Porque se você não viver dessa forma, não existe temor, não existe santidade, não existe graça. Porque a comunidade do povo de Deus deve manifestar isso. Agora também, como podemos amar os irmãos em Cristo que não temos afinidade? Vocês já pensaram? Nem todo mundo está ali com o coração aberto, com a casa aberta, com a vida aberta para receber todo mundo. Ou não é verdade? Então, como a gente pode mudar isso? Como nós podemos fazer com que a nossa vida seja uma vida que exalte a Deus, que manifeste o amor fraternal? Eu vou te dar um conselho, e esse conselho também é para mim. Quando eu ver um irmão que eu não tenho tanta afinidade com ele, sabe o que eu preciso fazer quando eu vejo? Eu preciso começar orando por ele. O primeiro passo, o primeiro remédio para curar a falta de amor fraternal é a oração. Quando você orar pelo seu irmão, que a sua língua coça para falar mal, a coisa muda. Porque, sabe,
nós temos a ideia e sempre o prazer de cancelar os outros. A doutrina do cancelamento que o mundo prega. Não fui com a cara de fulano, cancela. Não quero papo com ciclano, se afasta. Ore. O nosso conceito é diferente do conceito do mundo. Eu sei que é difícil, mas faz parte, é um mandamento do Senhor. Amar uns aos outros. Só que esse amor, ele se estende. Ele não fica só na oração. Quando você ama, você vai olhar para o outro que pisou no seu pé e que você quis pisar no pé de novo, ou dar o troco, você começa agora a dizer: eu te perdoo. A parte mais difícil é esta, é o perdão. E se nós não temos condições de perdoar, é porque a gente ainda não entendeu quem é Jesus. O amor fraternal é um processo na nossa santificação. Você sabia? Eu não posso ser santo se eu não amar. Seguir a paz com todos e a santificação. Se eu não consigo amar, eu não consigo viver de forma santa e justa que agrada a Deus. O versículo 23 diz, olha, pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas incorruptível mediante a palavra de Deus. Isso é santificação. E isso é resposta ao amor fraternal, ao amor entre irmãos, ao amor daqueles que têm a mesma fé. Eu não estou falando para você amar as pessoas do mundo na mesma proporção que você ama o seu irmão. Eu estou falando do irmão em Cristo Jesus que vive a fé com você e que vai passar a eternidade com você. Do seu ladinho. Então, se não consegue aguentar aqui por alguns momentos, imagine na eternidade. O amor fraternal faz parte desse processo de santificação. Eu sei que o horário já está avançado, mas me permitam terminar. O amor fraternal também está acima dos nossos interesses. E isso o apóstolo Pedro, ele nos mostra aqui, nessa segunda parte, quando ele cita Isaías, capítulo 40, versículos 6 e 9, onde ele traz essa ideia sobre o que é a vida. E ele está justamente dizendo aqui, numa perspectiva de que eu devo amar o meu irmão, mesmo que eu não queira. Mesmo que não seja o meu interesse, mesmo que ele não possa me dar nada, mesmo que não tenha nada que venha dele, eu tenho que amar. Porque o amor, ele não é interesseiro. E aí, Pedro cita, dizendo que toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra do amor, a palavra da santificação, a palavra do temor, a palavra da graça, a palavra de Deus. Sinceramente, sabe o que é que nos impede de amar a Deus, de amar o nosso irmão? É o medo. O medo. Nós falamos de medo. O medo. E agora eu falo do medo, não medo temor, mas medo de pagar o preço que o amor exige, de perder coisas que, de alguma forma, iriam me favorecer, de perder espaço.
Tem gente que prefere o isolamento à comunhão. E eu não estou falando de casamento. Mas tem gente que prefere o isolamento. Eu não quero muito papo. Eu prefiro... Acha que vai ser mais santa. Ou mais santo. Porque não está convivendo. Tem muita gente que acredita que não dá para dividir porque tem pouco. E não pode expressar nenhum tipo de amor. Tudo isso está dentro dessa questão aqui de que a vida é passageira. Tudo isso é passageiro. Tem gente que prefere guardar o rancor no coração ao invés de perdoar. Por quê? Porque o meu nome. Porque eu não posso. Foi ele que fez isso, foi ela que fez isso. Se dobre à graça de Deus. Ele te perdoou, ele me perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Se eu não sei perdoar, dizia Filipenses, eu destruo a ponte pela qual eu tenho que passar todos os dias. A ponte do perdão, a ponte da graça, a ponte da vida com Deus. Perdoar é um mandamento também, assim como amar. Precisamos nos alegrar, meus irmãos, ao invés de nos afastar. Precisamos abraçar, ao invés de guardar amargura. Isso proporciona crescimento espiritual, vida com Deus. A coisa mais bela é ver uma igreja em comunhão, irmãos amando uns aos outros, se alegrando uns com os outros, olhando para o outro e dizendo: que bênção, meu irmão está bem, espiritualmente, financeiramente, seja lá como for, mas ele está bem. Amor é marca nossa, faz parte da nossa vida. E a resposta à nossa adoração é uma resposta de amor. Se nós queremos exaltar o nome do nosso Deus, você concorda comigo? Se eu não amo, eu não consigo adorar. Se eu não perdoo, eu não consigo adorar. Se eu não amo e não perdoo, eu não estou vivendo a santidade que Deus quer e requer da minha vida. Se eu não amo e não perdoo, eu não sei o que é temer a Deus, porque eu estou desobedecendo a sua palavra. E eu não sei o tamanho da graça de Deus. Você sabe que Ele nos perdoou muito, né? E muito. Mas às vezes a gente, um pouquinho assim. E Jesus contou uma parábola assim, vocês lembram, né? De um credor que devia um grande valor e foi perdoado. Mas quando saiu, viu um outro que devia um pouquinho a ele e não conseguiu perdoar. Não ama e não sabe quem é Deus. Que esta palavra caia no nosso coração, provocando um incêndio para queimar as nossas amarguras. Somos peregrinos neste mundo e devemos estampar a nossa identidade como povo de Deus. Nossa nacionalidade de cidadão do céu. Nós vivemos pela graça, em santidade, em temor ao Senhor e devemos experimentar e viver o amor entre os irmãos. Que o nosso Pai, o justo juiz, nos ajude.